Esse daqui é um dos exemplares mais antigos da nossa coleção. São os Anais da Assembleia Legislativa da Província do Rio de Janeiro, 1865. Nós temos exemplares de diversos períodos da história, diversas esferas. Nessa sala, na varanda, aqui em anexo, nós temos os anais. Anais são a reunião das atas das sessões legislativas. Nós possuímos os anais da Câmara dos Deputados, os anais do Conselho Municipal do Distrito Federal, os anais do antigo Estado do Rio de Janeiro, desde a província, e do antigo Estado da Guanabara. Nós temos aqui um exemplar dos anais da Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro. Esse volume especificamente dá uma sessão de 1865. Esse é da Câmara dos Deputados, na esfera federal. Esse volume nós temos aqui, ele é de uma sessão, da sessão de 1823, apesar dele ter sido editado em 1876. O que isso significa? A sessão ocorreu, não havia publicação à época, foi feita 40 anos depois. Nós temos aqui, do Império ainda, as atas das sessões da Câmara dos Deputados, volume de 1843. O Diário Oficial do Antigo Estado do Rio de Janeiro começa a ser publicado em 1932. Antes disso, eles publicavam esse documento, Expediente do Estado do Rio de Janeiro. Esse exemplar é de 1899. Nós possuímos toda a coleção desse expediente do Antigo Estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos o boletim da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte. A Corte era atualmente onde funciona aqui, seria o Rio de Janeiro, né? Depois do Distrito Federal e Guanabara. Esse volume nós temos de 1864 a 1867. Nós temos também o boletim da Intendência Municipal. Seria, atualmente, fazendo uma analogia, seria a Prefeitura atualmente. Então, o Conselho Municipal, a Câmara Municipal é o órgão legislativo e a Intendência é o órgão do Executivo. Nós temos as publicações de ambas as esferas. Essa é uma curiosidade, muitas pessoas não sabem, mas nem sempre os atos oficiais foram publicados em diários oficiais. Durante um período da história, os jornais de grande circulação serviam como veículo de divulgação dos atos oficiais. Nós temos aqui um Jornal do Comércio de 1895. As atas do Legislativo nada mais são do que reprodução do que foi discutido em plenário. São as falas dos deputados, são as votações, são as discussões. Seria como se fosse hoje em dia um diário do Executivo e um diário do Legislativo. Ele tem uma coluna do Conselho Municipal, onde aparecem as discussões do Legislativo, e aparece aqui a parte do Estado do Rio de Janeiro, onde tem as secretarias, os despachos e alguma legislação, nomeações. É muito parecida a estrutura com os dos diários oficiais da atualidade. Esse aqui são os anais do Conselho Municipal do Distrito Federal. Fica às vezes complicado situar, mas o Conselho Municipal é da esfera legislativa. Durante um período, o Rio de Janeiro foi o Distrito Federal, antes da capital ir para Brasília. Esse volume é recente. Já são os anais da Assembleia Constituinte do Estado do Rio de Janeiro, 1975, quando houve a fusão do Rio de Janeiro e da Guanabara. Esse aqui é um volume de um periódico de direito muito importante, bem antigo. É Revista de Direito Público e de Administração Federal, Estadual e Municipal. Esse periódico, ele também possui diversos atos legislativos publicados nele. A Constituição de 1928, ela foi publicada num exemplar desse periódico. Esse é um exemplar, teve uma edição limitada, foi uma publicação encomendada, comemorativa aos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. Esse livro possui a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, em gravuras. Eu não sei precisar quantos exemplares existem aqui no Rio de Janeiro, mas acho que não tem mais de 5. Ele foi entregue como divulgação em diversos países. Esse é um exemplar do Código Civil comentado pelo próprio Clóvis Bevilacqua, que foi um dos elaboradores do Código Civil. Esse exemplar é de 1916. É uma curiosidade que ilustra, né, a história da nossa biblioteca, são os carimbos existentes no exemplar. Então nós temos aqui o carimbo da Câmara Municipal do Distrito Federal, a Secretaria do Conselho Municipal do Distrito Federal, a Câmara do Distrito Federal, biblioteca, e hoje em dia é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse Código Civil
ele é bastante importante por ter sido o primeiro Código Civil brasileiro. Ele esteve em vigor até bastante recentemente. Ele teve como um dos seus principais elaboradores Clóvis Bevilacqua, que foi um dos principais juristas e intelectuais brasileiros da primeira metade do século XX. Inclusive, ele é comentado pelo Clóvis Bevilacqua. Antes desse código, boa parte do direito civil brasileiro ainda se baseava nas ordenações filipinas e nas ordenações manuelinas da época colonial. E esse código ele é bastante inspirado pelo Código Civil Napoleônico, aprovado na França no início do século XIX. Além da documentação histórica, a Biblioteca Dona Maria Portugal Duque Costa também se preocupa em prestar um bom atendimento ao público. Além dos diários oficiais, pelos quais nós somos conhecidos, nós lançamos há um tempo atrás uma coletânea de legislação. Nós temos 5 títulos nessa coletânea. Pessoa portadora de deficiência, terceira idade, mulher, utilidade pública e menor. A biblioteca também tem uma proposta de ser o depósito legal das publicações da Assembleia Legislativa. Sendo assim, nós temos as coleções que a Casa costuma editar. Nós tivemos um convênio com a Fundação Getúlio Vargas e nesse convênio foram editadas biografias de alguns deputados, alguns livros sobre a história política legislativa do Estado do Rio de Janeiro e os cidadãos podem consultar esse material aqui na biblioteca. A importância da coletânea de leis aqui apresentada, Leis do Brasil, elas registram as obras federais desde a época do Império. Então, todas as leis federais estão organizadas aqui. Aqui, nós temos da Prefeitura do Distrito Federal, quando aqui o Rio de Janeiro era a capital. Nesse segmento aqui azul marinho, nós temos as leis da Guanabara. E ali, do atual Rio de Janeiro e do antigo Rio de Janeiro. Qual a importância das coleções? Não existia internet e o acesso aos diários era limitado. Então, as editoras publicavam as coleções de forma que o público em geral tivesse um acesso mais facilitado. Essas obras são super importantes e super pesquisadas até hoje. Nós recebemos pesquisadores não só do Rio de Janeiro, mas de diversas partes do país, porque o nosso acervo é único. A gente tem publicações que nem no Senado estão disponibilizadas. E muitas vezes também um pesquisador, entre pesquisar no Rio de Janeiro e pesquisar em Brasília, ele prefere vir ao Rio de Janeiro, que é um local mais aprazível, digamos assim. Nós somos referência também de pesquisa legislativa no Estado do Rio de Janeiro. Diversos órgãos do Estado, do Executivo, prefeituras, câmaras municipais, nos procuram com dúvidas sobre legislação. Nós atendemos tanto presencialmente quanto por telefone e virtualmente através do nosso e-mail e através do serviço da casa, o Alô Alerj, que é amplamente divulgado pela Assembleia Legislativa. Muitas das pesquisas do Alô Alerj são respondidas pela biblioteca. A biblioteca da Alerj atende pessoalmente na rua Dom Manuel Sem Número, segundo andar do Palácio Tiradentes, no centro do Rio. Atende também pelo Alô Alerj, 0800 0220 008. Se você preferir, pode se comunicar pelo WhatsApp, operadora 21 98890 4742, ou mandar uma mensagem pelo correio eletrônico bibliote@alerj.rj.gov.br.